Que o Ed Manson do Stranger Things e esse desenho de peixe têm em comum? Fácil. Representam a mesma pessoa, Damien Echols, praticante de magia cerimonial, que desde a adolescência gostava de heavy metal, RPG de mesa e bruxaria, e que foi condenado e preso injustamente por assassinato, e quase foi executado pelo sistema prisional americano. Já faz um tempo que eu vi e nem sei se ainda faz parte da programação do Netflix, mas lembro de ter visto alguns episódios de Midnight Gospel e curti bastante. Basicamente é um podcast de espiritualidade que foi transformado em animação. Inclusive quem fez a animação foi o mesmo criador de Hora de Aventura. No terceiro episódio, que na minha opinião é o melhor, o entrevistado é nada mais, nada menos que Damien Echols, representado como esse personagem de cabeça de peixe no aquário. Muita gente, inclusive eu, ao menos no Brasil, passou a conhecê-lo, conhecer sua história por conta desse episódio, em que ele fala de práticas mágicas. Posteriormente, com Stranger Things, a terceira, quarta temporada, não lembro também, mas um dos personagens, o Ed, tornou-se favorito do público, um adolescente rebelde, cabeludo, com envolvimento com drogas, heavy metal, Dungeons and Dragons, que por estar no lugar errado e na hora errada, também é acusado de assassinato e parte de uma conspiração por supostamente ser um satanista. Posteriormente, os criadores da série afirmaram que, de fato, o personagem representa o Echols, foi inspirado em sua história. História essa que contarei agora. Na década de 90, precisamente em 1993, em uma pequena cidade do Arkansas, West Memphis, um crime chocou os Estados Unidos. 3 crianças de 8 anos, até então desaparecidas, foram encontradas mortas. Estavam em uma vala lamacenta, perto de um canal de drenagem, despidos e amarrados, com diversos ferimentos e traumatismos, e inclusive um dos meninos foi encontrado castrado. Definitivamente brutal e desumano. As vítimas eram Steve Branch, Christopher Byers e Michael Moore, e eram melhores amigos, tinham um bom desempenho na escola e eram lobinhos escoteiros. Depois de uma investigação completamente atrapalhada da polícia, com evidências coletadas e armazenadas em sacolas de supermercado, cujos corpos dos meninos foram manipulados e mexidos antes da chegada da perícia, e diversas outras gafes investigativas, 3 adolescentes foram presos no ano seguinte: Damien Echols, com 18 anos, seu amigo Jason Baldwin, de 16, que compartilhavam interesse em Metallica, heavy metal no geral, RPG de mesa, e Jesse Misskelley, de 17 anos, que foi convencido a ajudar a polícia com a investigação e acabou por ser condenado também. Damien Echols foi condenado à morte e os outros 2 à prisão perpétua. Na época, parte do alto escalão da polícia acreditava que existiam cultos satânicos terríveis na área, que precisavam ser combatidos. Echols já havia sido preso enquanto adolescente por roubo, era um jovem problemático, rebelde, e o oficial de liberdade condicional juvenil, que era responsável por acompanhá-lo, sempre teve uma profunda desconfiança, pois Echols já havia manifestado interesse em estudar e praticar magia, bruxaria, Wicca, apesar de ter negado ser um satanista. Eis que, assim que ocorreu o assassinato das crianças, parte da população e da mídia tinham certeza, em suas mentes sensacionalistas, de que a única possível causa teria sido um ritual satânico, e não demorou para que esse oficial, que acompanhava Echols, o denunciasse para a polícia. Na época,
A narrativa de ritual satânico já estava cristalizada. Só precisavam achar ou fabricar esses satanistas. Em um território que faz parte do Bible Belt, ou seja, o cinturão da Bíblia, a parte mais evangélica dos Estados Unidos, Damien Echols certamente se destacava em todos os aspectos. O estilo de música mais popular por lá é o gospel. Ele era fã de heavy metal, gostava de jogar RPG, possuía um grupo chamado Grifos e Gárgulas, gostava de rabiscar pentagramas em todo lugar, ler e praticar bruxaria. Na época o que mais tinha acesso era a Wicca, mas ele já demonstrava interesse em práticas mais avançadas. Seja como for, ele era fora do normal para aquela cidade. Na época do crime, sangue foi achado em uma faca pertencente ao padrasto de um dos garotos, com um sangue compatível tanto com o garoto quanto com o padrasto. Mas a polícia a polícia falhou ou não quis seguir essa pista. Também ocorreu de um funcionário de um restaurante local ligar para a polícia dizendo que na noite do desaparecimento das crianças, um homem entrou no restaurante coberto de lama, sangue e desorientado, mas a polícia também não quis seguir essa pista. Apostaram em condenar os 3 adolescentes por conta do pânico satânico tão evidente na época. Estamos falando dos Estados Unidos, mas isso não é tão distante de nós. No Brasil, em Ouro Preto, precisamente em 2001, uma jovem foi encontrada morta em um cemitério, esfaqueada. A total incompetência do Ministério Público e da Polícia Civil fez com que associassem o crime a um ritual satânico advindo de um jogo de RPG, Vampiro à Máscara, que inclusive eu já joguei, é muito bom. 4 jovens foram acusados do assassinato por supostamente serem jogadores desse jogo. E, de acordo com a mídia, que não leu uma página sequer das regras do Vampiro à Máscara, quem perde no jogo deve pagar com sua própria vida, e por isso a vítima teria sido assassinada. Felizmente, os acusados foram absolvidos, mas a investigação se mobilizou tanto em combater um satanismo inexistente que a investigação em si ficou para trás, e ninguém até hoje sabe quem matou a vítima. A partir daí, os jogos de RPG, de maneira geral, foram consideradas coisas terríveis, responsáveis por crimes, advindos de um satanismo ou de rituais tenebrosos que buscariam corromper os jovens. E durante muito tempo o RPG ficou mal visto. De certa forma, dependendo do local, do Brasil ainda é mal visto. Outro exemplo que eu me lembro quando eu era mais jovem é a questão do jogo de cartinhas Yu-Gi-Oh! Que um certo apresentador aí, muito inteligente, disse que era obra do diabo, que eram as cartas do demônio, e aconselhou as mães e os pais a encontrarem essas cartas, queimarem, rasgarem, para não deixar o mal entrar na mente das crianças. Mas voltando ao trio de West Memphis, após a condenação, ano após ano, mais evidências foram surgindo de que a investigação foi deturpada, de que a prisão tinha uma forte questão moral, até que foram surgindo documentários como O Paraíso Perdido, de 96, que critica bastante o julgamento, até o apoio de atores como Johnny Depp. Com o avanço das tecnologias de DNA, em 2007, determinaram que parte do material genético encontrado na cena do crime é compatível com as crianças, mas que parte desse material não tinha qualquer compatibilidade com o trio de West Memphis ou com as vítimas. Por fim, depois de um longo processo legal, Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse Misskelley foram soltos, em 2011, depois de terem passado 18 anos na prisão, por um crime que não cometeram. Durante a prisão, a incerteza era grande para Echols. Estava no corredor da morte e poderia ser executado a qualquer momento.
ele decidiu utilizar da prisão para transformá-la em seu monastério. E tal como um retiro espiritual forçado, se dedicou exclusivamente à magia, em práticas que utilizam de meditação zen, alta magia, magia cerimonial, sistemas e banimentos da Golden Dawn, o taoísmo. Descobriu e aprofundou seus estudos em diversos conceitos mágicos e tinha todo o tempo do mundo para praticar. De acordo com Damien Eccles, foram essas práticas que o salvaram. Em um ambiente sem interação ou decoração alguma, conseguia se desdobrar e visitar outros mundos astralmente. Fortalecia-se e purificava-se com práticas como o ritual menor do pentagrama, e até mesmo convocava e visualizava escudos dos arcanjos protegendo seu corpo quando ele era espancado violentamente pelos guardas da prisão. O tipo de práticas que utilizava enquanto preso é uma verdadeira aula sobre as expectativas realistas com a magia. Ele utilizava de feitiços e rituais para enfraquecer o poder dos políticos que interessavam em vê-lo ser punido, manifestar e atrair liberdade, influenciar a opinião pública e até uma técnica de respiração solar para combater o fato de ter sido privado da luz do sol, além de proteger sua própria mente e corpo em um ambiente completamente desgastante em todos os sentidos. Não há como negar que a magia salvou a sua vida. O praticante mais avançado de magia vai perceber que, com um problema grande como esse, um ritual só não resolve, e os feitiços devem ser feitos para ativar várias variáveis da situação, tal como Eccles fez. A sua experiência mais marcante na prisão, segundo ele, foi quando um anjo se materializou em sua cela, após múltiplas invocações. Ele era um ser feito de 2 triângulos pretos, um para o corpo e outro para a cabeça, que o assustou completamente e o fez entender o porquê do "não temas" da Bíblia. Com a sua liberdade, ele se dedicou em continuar suas práticas mágicas, escreveu esse livro cujo link está na descrição, que ensina as principais práticas mágicas que salvaram sua vida na prisão, além de um pouco da sua história. E também hoje é uma das principais vozes contra a prisão injusta nos Estados Unidos, além de ter um canal no YouTube. Definitivamente é uma história inspiradora. Se até ele, nas piores condições, conseguiu se desenvolver espiritualmente e magicamente, você também certamente pode. Eu quis trazer esse exemplo para mostrar o que a magia pode fazer por nós, e também algo mais próximo dos nossos tempos. Eu me debruço nos exemplos dos magos e bruxas do passado, mas a magia ainda está presente e ainda se mostra importante e viva nos dias de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.